as estações técnicas do Dia de Campo Online sobre floricultura, produzindo flores, gerando renda. A primeira estação técnica é da cultura do gladiolo, a flor símbolo do projeto Flores para Todos, que no terceiro ano, que está sendo completado agora, na sexta fase, já produziu 80 mil hastes de gladiolo, como esses aqui que vocês estão vendo. Então, essa estação vai ser apresentada pela equipe Fenoglade da UFSM e pela gerência regional da Imater de Santa Maria. Então, a professora Lilian, coordenadora da equipe Fenoglade na UFSM, o Elton, integrante da equipe Fenoglade, e a Monique, que é a gerente regional. E também o Milton Causo está presente conosco aqui também para contribuir com a sua experiência. Então, de imediato, professora Lilian. Muito bem. Obrigada, professor Nereu. Então, como o professor já me apresentou, sou a professora Lilian e juntamente aqui com o Elton, a Monique e o seu Milton Causo, nós vamos apresentar sobre o gladiolo, a cultura, a principal cultura no projeto Flores para Todos, a cultura pioneira. Então, o gladiolo, uma opção de diversificação e agregação de valor na pequena propriedade rural. Muito bem, então nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os usos dessa flor de corte. Então, ela pode ser utilizada então para a decoração de interiores, decoração de festas e eventos. Então, essa cultura, né, essa espécie, ela tem uma diversidade bastante grande de cores e também uma boa durabilidade, uma boa vida de vaso. O que confere, então, vantagens a essa cultura, que é bastante rústica e tem, então, como principal vantagem o seu cultivo, que ele é realizado diretamente a campo, sem necessidade de grandes investimentos para iniciar a sua produção e que também fornece ao produtor um rápido retorno financeiro. Muito bem. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre manejo, desde o plantio dos bulbos até a colheita das hastes. Muito bem. Como que o produtor, então, ele deve realizar o plantio desses bulbos? Então, o plantio ele é realizado em canteiros, como foi feito aqui na propriedade do seu Milton Causo, onde nós estamos visualizando aqui o cultivo dessas plantas em canteiros e em fileiras duplas, que podem ser distanciadas, então, 40 centímetros entre fileiras e os bulbos, então, eles podem ser plantados a um espaçamento de 20 centímetros ou 1 palmo entre eles na linha, tá? Então, aqui uma imagem, né, já dos bulbos com o plantio, né, os bulbos colocados aqui sob o sulco, do qual a adubação de base, então, deve ser colocado na linha, antes da distribuição do bulbo e colocado então um pouco de terra por cima e feita a distribuição dos bulbos no espaçamento adequado. Muito bem, quanto à profundidade de plantio, qual que é a profundidade indicada? De 5 a 10 centímetros de profundidade é o mais indicado. Ele pode ser plantado mais fundo, mas ele vai demorar mais para emergir. Então, 5 a 10 centímetros já é uma profundidade adequada para o plantio. Muito bem. Passando, então, depois do plantio, de 1 semana a 10 dias depois do plantio vai ocorrer a emergência dessas plantas. E quando a cultura, então, ela apresentar-se com 3 a 4 folhas, é o momento do produtor fazer uma adubação nitrogenada de cobertura, na qual é importante colocar talvez um pouco de adubação potássica junto para dar uma maior sustentabilidade para as hastes florais. E após feito então essa adubação, é importante fazer uma amontoa desse adubo para dar uma maior sustentação para as plantas. E aqui nós temos a questão do desbaste. O que é o desbaste? É importante para o produtor
que quer produzir para uma data, queira ter maior uniformidade nas hastes florais, que ele deixe somente 2 brotações por bulbo. Agora, por exemplo, como aqui na propriedade, que o produtor, o seu Milton, ele tem a feira, ou seja, ele tem um local de venda semanal dessas hastes, ele deixa essas plantas em crescimento livre, ou seja, o que vier de brotações, 4, 5 brotações, são deixadas porque aí ele tem um maior período de colheita e também mais colheitas. Então aqui elas são conduzidas então na forma de crescimento livre. Tá? Muito bem, então agora eu vou passar aqui para o meu colega falar sobre as outras práticas de manejo. Bom dia então, pessoal. Como o professor Nereu e a professora Lília já me apresentaram, eu sou o Elton. E vou seguir falando aqui para vocês um pouco dos tratos culturais ainda da cultura do gladilo. Então, após feita a adubação nitrogenada, então quando as plantas chegam ali entre 5 e 6 folhas, é importante fazer o tutoramento. Para fazer então o tutoramento, o produtor ele vai precisar então fincar 2 estacas em cada extremidade do canteiro, assim como essas, e passar um fio de ráfia como esse aqui. Qual o objetivo então de fazer o tutoramento nas plantas de gladilo? É evitar o tombamento dessas plantas e garantir que essas hastes cresçam de forma mais eretas, e garantindo assim um maior valor comercial. Quando esse tutoramento não é feito, as plantas elas tendem a tombar, principalmente no período reprodutivo, devido aqui ao peso dessa arte. E com isso, então, vai desenvolver artes tortas, como essas aqui apresentada na imagem, e que vai ter, então, um menor valor comercial. Para aqueles produtores que se encontram em outras regiões do país, um outro fator importante a ser realizado durante os cultivos de gladilo é a irrigação, principalmente naquelas regiões onde tem uma maior variabilidade e regularidade na distribuição das chuvas. Aqui, então, a gente trouxe uma imagem mostrando uma planta que foi irrigada e uma que não foi irrigada, onde a gente pode observar que as plantas irrigadas apresentaram uma maior arte, tendo assim um maior valor comercial. Os produtores de gladilos também eles devem estar atentos a algumas pragas e doenças que podem acometer a cultura durante o seu ciclo. Entre as principais doenças que podem acometer a cultura tem as doenças foliares, como por exemplo a ferrugem, tem doenças do solo, como a fusariose, e entre as principais pragas tem a formiga e as lagartas, principalmente aqui na região sul, nessas épocas mais quentes do ano. Ainda falando aqui, vou falar um pouco do ponto de colheita. Bom, as hastes florais do gladilo, elas podem então ser colhidas a partir desse ponto, que é quando os 3 primeiros floretes da haste estão mostrando a cor da flor. As hastes colhidas então nesse ponto, elas vão ter um maior tempo de prateleira e além disso, elas vão poder ser armazenadas até poucos dias antes da comercialização ou de uma festividade. Para isso, então, para o armazenamento dessas artes, os produtores, é necessário que os produtores façam um maço de até 12 artes e que elas sejam enroladas em algum papel, que pode ser um jornal ou uma cartolina, e colocados dentro de um recipiente com água. Após isso, elas podem ser colocadas nesse recipiente com água, então, dentro de uma câmara fria ou uma geladeira, até a temperatura de 6 graus. E agora, a professora Lília, então, vai continuar falando da produção de cormos e pós-colheita. Muito bem. Então, para os produtores que desejam comercializar ou produzir os seus próprios bulbos, eles precisam, então, depois da colheita das hastes, deixar algumas folhas junto com a planta no campo e fazer todo o processo de pós-colheita desses bulbos, assim como, similarmente,
se faz com outras culturas como o alho e a cebola. Bom, aqui nós temos algumas cultivares que nós temos disponível no mercado de gladiolo. A equipe Fenoglade da UFSM está testando outras cultivares, sempre está tendo novidades no mercado, mas só para exemplificar, aqui nós temos no campo a cultivar a Red Beauty, que é essa daqui que está no cartaz, e essa aqui vocês estão vendo aqui no campo. Nós temos a Jester, que é a cultivar amarela com o miolo vermelho. E aqui ao lado nós também temos a cultivar White Friendship precoce. E mais ali ao lado também a cultivar T704 lilás. Então elas se diferem pela cor da floração e também pelo ciclo. Então, dependendo da época que o produtor ele quer comercializar, ele precisa escalonar as datas de plantio para que elas estejam prontas no alvo de comercialização. Muito bem. Então, como nós estamos falando de um produto ornamental que precisa de qualidade para ser comercializado, em determinadas regiões, como aqui no sul do Brasil, nós temos estações do ano bem definidas, inverno e verão, ou seja, determinadas épocas do ano, então, que nós temos baixas temperaturas, ocorrência de geada, em algumas épocas, então, não é possível fazer o plantio devido ao risco de morte da espiga pela ocorrência de geada. E em algumas épocas também há risco de queimadura das hastes em virtude de altas temperaturas. Principalmente isso aqui na nossa região, nos meses de verão, e também no Brasil, né, na região tropical. Então, isso são fatores que estão sendo estudados pelas equipes Fenoglade que estão espalhadas pelo Brasil, mas a questão de altas temperaturas, o produtor pode mitigar esse efeito utilizando um sombreamento na sua lavoura. Muito bem, então nós temos um aplicativo disponível para o Rio Grande do Sul, para os 497 municípios do Rio Grande do Sul e para os 392 municípios de Santa Catarina, que é o Fenoglade Mobile, que está em desenvolvimento para o estado do Paraná. Então é um aplicativo totalmente gratuito, disponível para download na Play Store, que o produtor ele pode estar planejando a melhor época de plantio para diferentes alvos de comercialização durante o ano. Então é só buscar pelo seu município, colocar a data de colheita almejada, que o aplicativo ele dá como resposta a data que ele precisa plantar esses bulbos. E também ele fornece alertas sobre riscos de ocorrência de altas e baixas temperaturas e também a data dos diferentes estágios de desenvolvimento da cultura do gladiolo. Então, agora eu vou passar para a Monique, que vai trazer então alguns dados do projeto Flores para Todos. Ok, obrigada. Bom dia a todos, então. Eu sou, como a professora Lili me apresentou, eu sou a Monique, eu sou engenheira agrônoma e sou assistente técnica regional da Emater Santa Maria. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Flores para Todos. Então, o que é o projeto Flores para Todos? Ele é uma parceria entre a equipe Fenoglade e a Emater. A equipe Fenoglade aqui está representada pela Universidade Federal de Santa Maria, mas a equipe Fenoglade está presente em outras universidades e outras instituições de ensino pelo país. Então, o objetivo do projeto Flores para Todos é levar todo esse conhecimento que foi gerado dentro da universidade para o campo, direto para o produtor rural, através de um projeto de extensão. A ideia é popularizar o cultivo, a produção e a comercialização de flores. Por exemplo, aqui o seu Causo produz a flor aqui,
comercializa na feira, então ele leva, vende, o consumidor tem acesso à flor que foi produzida aqui no município. A ideia é que seja mais popular essa produção e a comercialização, porque a gente não tem muito hábito no nosso estado de produzir flores. Então a ideia é popularizar isso. Quando começou o projeto Flores para Todos, aqui no nosso estado foi em 2017, e eu não posso deixar de citar, a nível de Emater, o nosso saudoso colega Alfredo Chons, que foi quem iniciou dentro da Emater esse projeto e trabalhou de forma muito intensiva nele. Como é que funciona o projeto, então? O projeto, a Emater, ela indica famílias que estejam interessadas em trabalhar no projeto. O projeto acompanha um ciclo completo da cultura do gladiolo. Duas datas principais que são trabalhadas. Data de Dia das Mães e finados. Como a professora Lilian falou, o aplicativo, a ferramenta que a gente usa no projeto, o aplicativo Fenoglade Mobile, é possível prever a data da colheita. Então, no primeiro semestre se programa para a produção de flores para Dia das Mães e no segundo semestre produção de flores para finados, que são duas datas que têm bastante consumo de flores. Então, as famílias que têm interesse, que já que são identificadas pelos extensionistas da Emater, elas recebem acompanhamento durante todo esse cultivo. A equipe Fenoglade fornece os insumos, principalmente os bulbos e os outros insumos, e faz todo o acompanhamento e o assessoramento técnico na propriedade junto com a Emater. Principalmente os principais manejos, que é o plantio, como a professora Lili explicou, acompanha o plantio, tudo isso junto com o produtor, plantio, desbaste, adubação, tutoramento, colheita, todo esse suporte é dado para o produtor, ele junto ali acompanhando e vendo ser feito, né? Então, assim, eu vou passar para vocês alguns resultados, alguns números que nós temos do projeto Flores para Todos a nível do Rio Grande do Sul. Estamos na 6ª fase, como já foi dito, o professor falou, né? Nessas 6 fases, então, participaram do projeto 61 municípios aqui no nosso estado, 78 famílias foram beneficiadas, 16 escolas também, as escolas estão trabalhando o projeto, cultivando os gladiolos junto com os alunos, e cerca de 40 mil hastes, como essas aqui, foram produzidas nesse período de projeto. Então, assim, alguns dados assim para vocês também. Depois desse período todo que eu falei de acompanhamento, que o produtor recebe todo esse acompanhamento para a produção de flores, ele já está habilitado, ele pode produzir sozinho. Claro que ele continua contando com o apoio da Emater e da universidade nessa produção, mas ele tem condições de produzir sozinho. E a gente tem assim relatos dos produtores que depois de participar do projeto continuaram produzindo as suas hastes, continuaram produzindo, comercializando em feiras, usando o aplicativo para programar datas, produzir para festas e para eventos no município. Então, se constitui mais uma alternativa dentro da propriedade, diversificar essa propriedade e gerar renda para o produtor. Eu vou passar então agora a palavra para o seu Milton Causo. Isso que você falou ali é a realidade. A gente, assim, no caso, faz 30 anos já que trabalho com isso aí. E a gente planta mais, eu plantava mais ela para as datas só. Hoje já estou fazendo, assim, a gente já foi feito os experimentos, a gente está tentando fazer o ano todo, né? Só que o que impede mesmo é o calor. Quando o calor é demais, fica mais complicado pra gente. A gente não pode plantar demais, assim, porque o sol é muito quente, aí, né? Chega mesmo em janeiro, fevereiro ali. Mas é uma flor que dá para produzir o ano todo. Assim, até no inverno, verão, tudo. E não é aquela procura, assim... É claro que para a gente produzir tem que ter um ponto de venda, tem que ter um lugar que a gente possa comercializar, né? Não é assim a gente chegar, não, vou plantar 2, 3 mil bulbos e chegar na hora de colher, a flor tá bonita, mas não vai ter onde colocar. Se a gente vai entregar na floricultura, a floricultura quer explorar a gente, uma que não quer nem... Eles nem aceitam pegar da gente, assim, comprar direto, eles querem mais é que a gente deixe conseguir nada. Aí o que acontece? A gente deixa lá, eles querem pôr o preço bem acima do que a gente tem. Por exemplo, hoje eu estou entregando um haste aqui por R$2, vamos botar 5.
Aí o consumidor não vai levar e vai acabar, e eles não vão fazer um preço diferente, não vão diferenciar o preço. O bom mesmo é a gente conseguir vender um pouco mais barato, ter um local de venda, vender mais barato e conseguir colocar, né? Por mais que aí já o lucro é menor, mas pelo menos tem uma garantia de venda. Eu acho que é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Obrigado. Né? Bom, então, pessoal, com isso nós encerramos aqui a nossa primeira estação técnica e nós temos duas perguntas dos nossos seguidores durante agora a transmissão. Então, a primeira pergunta é da Lívia Carvalho, em São João del Rei, em Minas Gerais. Ela é pesquisadora da IPAMIG. Muito obrigado, Lívia, por estar conosco neste dia de campo. E a pergunta da Lívia é: como é realizado o manejo de pragas e doenças? Então, quem vai responder para ti, Lívia, é a professora Lília, porque é uma pergunta muito importante. Obrigada, professor Nereu, e obrigada, Lívia, pela sua pergunta, que é muito importante. Muito bem. Então, como foi colocado anteriormente na apresentação, as principais pragas, né, da cultura e as principais doenças, falando primeiramente focando nas doenças, nós falamos na ferrugem e na fusariose. Então, através dos anos de pesquisa e contato com o produtor, que a nossa equipe e as equipes Fenoglade tiveram ao longo desses anos, nós podemos dizer que a rotação de área é o principal manejo para evitar essas doenças. A fusariose é uma doença que muitas vezes, se ela incide sobre a cultura, ela permanece no solo de um ano para o outro. Então é importante para o produtor sempre rotacionar a área, ou seja, não cultivar o gladiolo onde ele cultivou anteriormente, né? Sempre num local diferente. E se mesmo ocorrer a incidência dessa doença, a fusariose não tem muito o que se fazer, né? Não tem tratamento curativo. E a ferrugem, se ela incidir sobre a cultura, como prevenção, pode-se fazer o uso, por exemplo, da cauda bordaleza, semanalmente para prevenir o aparecimento, mas se ocorrer a infestação dessa doença, né, a incidência dela, pode-se fazer uso de algum produto, de algum fungicida na cultura. Bom, quanto a pragas, nós falamos sobre formigas, que atacam mais a cultura no início do ciclo, quando não tem muita disponibilidade de outros alimentos, aí tem que se fazer a localização do formigueiro e o controle. E a lagarta, que é um pouquinho mais complicado, aí se ela atingir, né, a cultura, principalmente ela é mais crítica quando as temperaturas estão mais altas e a partir do início do espigamento, aí tem que se lançar a mão, né, de utilizar um inseticida para controlar a mesma. Certo. Obrigado, professora Línia. Lívia, qualquer coisa que ficou dúvida ainda, nos contate pelas redes sociais Fenoglade, que a gente vai estar conversando contigo. A outra pergunta dos nossos seguidores, agora durante a transmissão da primeira estação, é da Genair Chitolina, de Chapada, no Rio Grande do Sul. A pergunta da Zenair é: quantos dias podemos deixar as hastes de gladiolo armazenadas? Passo também para a professora Lília, porque ela também comentou um pouco sobre isso, mas a Zenair, a tua pergunta é extremamente importante, principalmente, né, quando o gladiolo, quando tu está produzindo, né, para uma data específica, né, e às vezes, né, fica pronto um pouco antes. Então, essa pergunta tem uma aplicação muito prática. Muito bem, obrigada, Zenair, pela sua pergunta. Então, como nós colocamos anteriormente, nós falamos que a partir do ponto de colheita, o produtor já pode estar fazendo a colheita das hastes ainda em estágio de botão fechado. Então, a vantagem dessa cultura é que ele pode armazenar na geladeira ou na câmara fria, numa temperatura de preferência não inferior a 6 graus.
A vantagem dessa cultura nesse sentido é que pode ser retardado a abertura dos floretes, armazenando-os, essas hastes em câmara fria ou na geladeira, por até 10 a 15 dias. Então, o produtor, por exemplo, que tem uma encomenda para uma festa de casamento ou está produzindo para uma data e as hastes ficaram prontas cerca de 2 semanas antes da data, ele pode colher elas em estágio de botão fechado, envolvê-las em jornal, deixá-las na vertical, fazendo maços de 12 a 20 hastes, e aí elas podem ser levadas para a geladeira num vaso com água que vai retardar até 2 semanas a abertura. E também uma observação importante é que 3 a 4 dias antes da data que o produtor ele quer comercializar, retira-se essas hastes da câmara, renova-se a água, corta um pouco aqui na base, né? Renovando a base, o corte aqui das hastes, e aí em vaso com água elas vão abrir normalmente, tá bem? E também esse manejo de troca de água e da renovação do corte na base da haste deve ser feito aí também a cada 2 a 3 dias, quando as hastes estão armazenadas lá na geladeira. Então essa é uma pergunta muito importante, porque confere uma vantagem dessa cultura quando ela fica pronta até 2 semanas antes do alvo de comercialização. Muito obrigada. Certo. Obrigado, professora Aline. Com isso, nós encerramos essa primeira estação do Dia de Campo, que foi sobre a cultura do gladiolo. Nós temos mais perguntas dos nossos seguidores, mas nós não temos o tempo agora durante a transmissão, e nós estaremos, né, após o evento, respondendo para vocês. E se alguém mais tiver alguma dúvida sobre essa primeira estação, pode nos contactar nas redes sociais, em qualquer uma das plataformas que nós estaremos respondendo. Então nós encerramos, e com isso eu peço para o Ramon, que está na câmera fazendo a transmissão para nós, esse final, dar uma última viajada aqui por esses lindos gladiolos aqui na propriedade do Milton Causo. Então nós retornamos daqui a 10, 15 minutos com a segunda estação técnica do Dia de Campo online sobre floricultura, produzindo flores, gerando alternativas.